Olá, internautas. Estamos novamente com a videocast da WeStudents, junto com a parceria do professor Vitor Michalka e a equipe dele, que é o canal Lance Livre. Hoje nós estamos com o convidado Célio. O Célio ele é o fundador, dono da Faculdades Impactas, que além da nota 5, na última avaliação, está com uma das maiores de TI da América Latina. O Paulo trabalha com o Célio já há algum tempo. Obviamente temos aqui o professor Vitor, que fará a entrevista e será apoiado Evandro, o professor Humberto. Ok. Professor Vitor, eu passo a palavra para você começar a tirar a informação dessa dupla aqui. Bom, inicialmente, nós estamos muito felizes, todos nós, com a presença do ex-aluno, do engenheiro eletrônico Célio Antunes, empreendedor, bem-sucedido, muito bem-sucedido na área educacional. E ressaltar que, por coincidência, o engenheiro Osmar está se dedicando à educação, os outros dois professores, 9 horas em casa, o professor Evandro, o senhor educador, então para nós discutir assuntos de então eu acho que podia começar por essa parte do um propósito de vida. Eu mesmo também, como o Célio, me formei engenheiro, mas nunca exerci a profissão de engenheiro, mas a de professor e gestor educacional por as últimas 6 décadas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que as pessoas conhecessem, soubessem, é um pouco da história. Ontem, Célio, nós tivemos aqui a entrevista com o pessoal discutindo o envelhecimento, e a professora que escreveu um livro até diz, olha, eu não gosto da palavra idoso, eu não gosto da palavra velho, eu gosto da palavra vivido, eu gosto da palavra datado. Eu falei, nossa, mas que diferença que faz isso? Isso até me lembrou um dia, que até vou te dar um livro de presente no final, quando eu dava aula sobre qualidade. Um dia a Petrobras me convidou para dar uma palestra no Rio. Na época estavam surgindo as primeiras transmissões satelitais, e a primeira coisa que o organizador disse é, por favor, não chame, isso está sendo visto pelo Brasil inteiro, por satélite, não chame as pessoas de subordinados, de funcionários, de empregados, chame de colaboradores. Eu até falei, na época que eu não conhecia isso, parece aquela história da Disney, que ela também não quer isso e chama que as pessoas são parte do elenco, eles fazem parte do elenco. Às vezes até é bom, né? Acho que engaja isso, mas o fato é o seguinte, trabalhar com educação é complicado. E como é que você, depois de ter se formado e ter praticado uma parte do seu tempo na área, vamos dizer, de engenharia, especificamente na área da computação, optou por abrir uma escola que se tornou excelente e que presta grandes serviços hoje para milhares? Você chega a dizer que já até passaram quase 1,5 milhão de pessoas pelos cursos curtos e longos da Faculdade Impacta. Como é que foi um pouco essa sua história? Eu quero agradecer aqui a presença, o convite, tá? Uma grande satisfação de estar aqui com vocês hoje, trocar informações e ideias. Para quem estiver nos assistindo aqui, espero que a gente possa passar aí muita coisa boa hoje nessa nosso bate-papo. Eu, na realidade, nasci em São Paulo, né? Mudei para São Roque com 4 anos de idade, uma cidade pequenininha, porque meu pai era funcionário público, né? Já falecido, e aí a gente se transferiu para lá. Então eu vivi minha infância numa cidade pequenininha, bucólica, uma delícia. Cidade do vinho e do frango assado, que as pessoas iam comer frango lá, assado, aquele virado assim. Isso, tipo, do Leonel, você comeu lá no Leonel? Puta, delícia, hein? Isso, uma delícia. E o Céfalo também, que come o Céfalo, bacana, massas, né? Bom, aí mas eu sempre tive uma veia empreendedora, desde pequeno, assim, eu já tinha um jornalzinho na cidade, eu escrevia, tirei o diploma de datilografia, né, com 9 anos. Nossa! Tirei com 9 anos. Uma habilidade inútil hoje. Inútil. Até hoje. Não, mas é bom, viu? É bom, porque os jovens estão precisando, porque eles ficam assim... Ele não sabe pegar no... Você pode conversar na entrevista. Eles não sabem pegar no teclado, não abre o notebook, não abre o computador, é só iPhone e rede social. Então eles não têm preparo. A SDFG, né? A SD é a primeira. Não, pergunta por que o teclado tem pro indicador, no FG aqui, tem aquela marquinha. Que é para você saber onde você está sem olhar, né? Mas eu lembro que com 9 anos tirei 5. Aliás, eu tirei 10 na prova. Você sabe como é que é a prova de lembra? Como é que é? Eles dão um texto, você vira, né? Vira todo mundo junto. Aí você bate e entrega. Eu fui o primeiro, eu bato rápido, né? Pum, entreguei
sem erro nenhum, a professora pegou e deu 10 para mim. Bom, e aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer um jornalzinho de fofoca. Então eu via uma pessoa ali, porque é fulana, vou até citar nomes aqui, né? Das meninas, né? A Isabel está gostando do primo, que era um italiano lá, mas o primo gosta da cicrana, que gosta da fulana, sempre aquilo, né? E eu contava aquelas fofocas, e eu ia lá meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então tinha aquele mimeógrafo, lembra? Não existia nem xerógrafo, era álcool. Fazer as provas, Álcool, né? Álcool. E eu batia aquela matriz, ia lá no banco, meu pai deixava eu fazer a cópia ali, e eu grampeava. Era o jornal News era Globinho, que tinha a Rede Globo, eu era Globinho, né? Globinho. Aí eu passava na casa das mães para vender, vendia o jornal. Eu batia lá e a mãe ficava louca pelo jornal. Falava assim, o jornalzinho sério daqui, nem olhava para minha cara, pegava o jornal, dava de dinheiro. O que a filha está fazendo? Aí você imagina que um dia eu estava no colégio, só com o meu caderninho de jornalista ali, né? Aí começou a ficar escuro. Você era o Ibrahim Suede? Isso, Ibrahim Suede. Você vê que o pessoal não sabe o que é o Ibrahim Suede. É verdade, naquela época ela colunista. Aí começou assim, eu estava lá anotando as coisas, aí começou a ficar escuro, assim, escuro. Eu olhei e falei assim, tinha 60 meninas mais ou menos querendo me pegar. Mas não me pegar assim de bater, elas queriam catar, imagine, catar o caderninho, a cabeça não ia sair. Queriam catar meu caderninho, para eu não transcrever no outro dia, outra semana, transcrever. Elas queriam saber as novidades. Eu rolei que nem bola, assim, sabe? Rolei que nem bola. E ela com aquelas unhas, assim, acabaram com o meu caderninho, arrancaram o caderninho mesmo. Não me pegaram, não fizeram nada comigo. Mas assim, meu empreendedorismo, e aí eu criei um teatrinho no fundo da minha casa, tinha um galpãozinho com cortina. Aí eu peguei as mães das meninas, costureira e tal, e eu escrevia peça de teatro, fazia o teatrinho, aí eu vendia ingressos também no jornalzinho, eu convidava todo mundo, comprava um ingresso e eu... Então assim, essa veia empreendedora eu nasci com ela desde pequeno, então eu sempre tive vontade de empreender. E eu não sabia muito bem o que eu fazia na vida, e quando o meu pai, ele tentou empreender, apesar de ser funcionário público, ele sempre foi convidado para abrir alguns negócios. E ele abriu malharia, mas meu pai já tinha aposentado e ele gostava mais de jogar tênis. Então, assim, ele ajudava alguém a abrir um negócio, mas não aparecia lá, então não dava certo o negócio. Aí ele colocou um recurso num galpão para fazer peças de usinagem, né? Usinagem de peças, né? Torno. E eu falei, cara, eu queria ser empreendedor. Eu fui lá naquele galpão, vi aquelas máquinas, aquelas peças saindo, eu falei, puxa, eu vou fazer engenharia mecânica. Né? Começou assim. Porque eu falei, aí eu vou na mecânica e isso aqui, um dia eu vou criar um veículo. Eu já comecei a pensar alto, sabe? Comecei a pensar, um dia isso aqui vira uma montadora, né? Eu pensava grande, né? Era um Gurgel em potencial. Era um Gurgel em potencial. Eu pensava em fazer uma moto. Mas você tinha influência do Gurgel? Eu lembro do Gurgel, do carro dele lá. Do Gurgel, que era o... Isso. Nessa época era mais falado. Era mais falado, década de 70, né? BR-800. Verdade. Teve. Aí eu gostei daquilo, falei, legal. Porque, na realidade, assim, eu quero ir para onde tem mercado, eu gosto, quero fazer. E eu acabei indo para engenharia mecânica. Eu passei na USP, na Mackenzie e na FAAP, eu prestei vestibular. Mas o meu irmão tinha feito poli, USP e tal, ele só estudou manhã, tarde e noite. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, só estudar. Eu quero botar a mão na massa. Eu quero que eu sou mais empreendedor do que acadêmico, né? E aí eu escolhi o Mackenzie, porque o Mackenzie tinha noite, né? Eu podia estudar durante o dia. O primeiro ano era tarde, não era? À tarde. Mas aí no segundo ano eu já podia trabalhar. Eu falei, não, eu não vou fazer lá. Como meu irmão fez USP, meu irmão fez USP também, eu falei ao meu pai, pai, paga uma faculdade para mim, vai. Puxa vida, você já economizou com 2 irmãos aí? Não, tá bom, filho, eu sei que você é diferente, eu sei que você não quer fazer a USP, mas tudo bem, vai na tua. E eu fui para o Mackenzie. Chegou no Mackenzie, aí era 1981, né, que eu era o 381, né, 3810434/2. Nunca mais esqueci o número da minha matrícula lá. E eu era o 381. Então aí comecei a fazer a engenharia, me interessar por aquilo, mas era anos 80, era o começo, era a crise de petróleo, crise da dívida externa, e aquele negócio do galpão do meu pai começou a faltar pedido, porque aquela crise da Coferraz, o cara pedindo esmola na rua, um monte de gente na rua, lembra? Se você pegar o gráfico do PIB do século, o PIB que caiu em 29 dá um gráfico assim, um tamanho assim. O PIB de 80, daquele começo, dá assim, ó. A crise de 80 ela foi muito mais violenta do que até de 29, comparativamente. E com aquilo,
meu pai chegou um dia para mim e falou: filho, aquele galpão a gente parou de ter pedido e fechamos o galpão. Eu falei: caramba, eu já fiquei desempregado, né? Eu estava já com a minha cabeça. Eu tenho um capítulo no meu livro aqui que eu vou comentar, que eu falo sobre construir os seus próprios sonhos. Então, isso foi a minha primeira desilusão. Eu ia atrás do sonho de alguém, e aí daqui a pouco o tapete, puxa o tapete, e eu fiquei sem nada. E aí eu falei: cara, então eu tenho que descobrir o que eu quero fazer, já que não tem mais, eu não vou trabalhar com aquilo. E comecei a analisar as engenharias. Eu falei assim: eu vou botar meu potencial numa engenharia que, já que a mecânica está indo para baixo, e a gente só via crise, falta de pedido, todo mundo na rua. E eu falei: cara, eu quero um negócio que está subindo. O que está subindo? Está tudo caindo. Aí comecei a analisar a construção civil, todo mundo quebrando também, né? Nos anos 70 todo mundo pegou dinheiro, para o Brasil pegou grana, aí quando foi para pagar a dívida não pagou, né? 10 anos de carência, crise. A construtora quebrou todo mundo. Ficaram só uma ou duas marcas até hoje, aí também já quebraram, requebraram, subiu de novo. Mas eu falei: civil caindo, mecânica caindo, tudo caindo. Eu falei: o que está subindo, né? E claro que eu não tinha um Google na época para perguntar, né? Então, em 1981, fim de 81, né? Aí a única informação que tinha era uma banca de jornal. E eu cheguei e eu comecei a devorar tudo que tinha ali na banca para saber o que vai crescer, o que está subindo, o que tem demanda. E aí eu vi uma revista com MS, né? Microsistema, número 1. Eu peguei aquela revista, comprei aquela revista, levei para casa e comecei a falar: microinformática, meu Deus, isso aqui vai explodir. Aí estava falando da Sinclair na Inglaterra, estava falando da Radio Shack nos Estados Unidos. Era a cópia do Sinclair da Inglaterra. Isso, era o microdigital. Aí eu comecei a ver: como era essa microdigital, reserva de mercado, né? O governo militar criou para poder ver se absorvia a tecnologia. Cara, tá aí, o negócio está subindo, eu vou mudar para eletrônica. Então eu fui lá na Secretaria do Mackenzie e pedi transferência. Ele falou: não pode transferir, só tem 50 alunos na eletrônica, não dá para pôr mais uma cadeira lá. Pô, me deu um desânimo, falei: eu vou sair dessa escola então, eu vou começar em outra, né? Aí eu olho a lista de presença da minha sala, né? Aí eu olho no quadro, tem lá o nome do reitor, Ricardo Brancato. Eu gravei aquele Brancato na cabeça. Aí eu estou na sala de aula, lista de presença, Ricardo Brancato Júnior. Falei: caramba, Júnior? Deve ser parente, deve ser filho. Aí eu na classe: quem é esse Ricardo? Ah, é aquele cara lá. Eu fui lá: escuta, eu vi um nome lá no quadro, Ricardo Brancato. Você é Ricardo Brancato? O que você é parente dele? Ah, eu sou meu pai. Cara, eu preciso transferir para a eletrônica aqui. É networking, né? Networking. Eu preciso transferir, eu preciso, eu não vou ficar nessa escola se eu não transferir para o curso que eu quero ir, porque eu quero ir para o subindo. Não expliquei porque eu queria. Eu preciso mudar de curso. Pelo amor de Deus, você consegue falar com teu pai? Fala que eu já fiz o pedido, já negaram. Aí no outro dia ele veio e falou: falei: meu pai, pode entrar lá, faz o pedido que ele vai dar o ok para você transferir para a eletrônica. Aí o céu abriu. O Brancato não era o reitor, era o presidente do Instituto Mackenzie. Sei lá, ele era alguma coisa lá. Eu sei que o nome dele estava lá. Exatamente. Aí, sabe quando o céu abre assim, ó? Uau, parece que você está nas trevas, né? Uau, eu entrei na microinformática agora, eu vou para a eletrônica. E aí eu comecei, desculpa essa introdução muito longa, né? Mas quando eu vim para São Paulo, eu saí do interior e vim para São Paulo, uma coisa que eu tinha noção também era tipo, eu precisava fazer networking. Para ser empreendedor, empresário no Brasil, é tanto problema, é tanto desafio, é tanta coisa, que se você pagar consultoria para tudo, você quebra a empresa só para ter orientação. Ou tem que fazer tanto curso, tanta coisa. Curso é importante. Hoje está na moda coach. Coach, né? É coach. Então, aí eu falei: pô, preciso conhecer gente, né? E aí sabe que eu entrei em Rotary, em maçonaria, em tudo. Eu fui presidente da associação do meu segmento, da CESPRO. Sou diretor da Fiesp há 32 anos, eu acho que eu sou um dos poucos que estou sempre na chapa que ganha a eleição, até hoje eu estou lá. E network, né? Eu fui lá do LID, do João Dória, então fiz um network gigante. E isso sempre me ajudou, porque na hora que você está com uma conversa, por exemplo, principalmente se você fizer um happy hour com um cara, você tem um bom link, vai você tomar lá um skin, um vinhozinho, bater um papo lá, despretensioso, e assim, aquele contato não só comercial, né? Que você tenha abertura para conversar, falar um pouco dos seus problemas, abrir, porque você não pode abrir todos os problemas para qualquer um também, né? Você precisa saber com quem você está falando. Mas aí você, às vezes você recebe uma orientação
que você teria que gastar $1 milhão lá para conseguir. O cara, não vai por esse caminho, não. Olha, eu já tentei, já fiz experiência com isso, deu tudo errado. Agora, o cara que você tem que falar mesmo com essa empresa aqui, com esse cara aqui vai te ajudar para resolver. Quanto custa isso? O network traz isso, né? O network, as pessoas desenvolverem isso, faz parte. Porque senão você fica num buraco, você cai num buraco, e alguém te tirar daquele buraco, é difícil sair do buraco. Então, assim, melhor você tentar ver alguém que não te faça você não cair no buraco, né? Então, resumindo, cheguei aqui, aí, segundo passo, preciso entrar nesse mercado, microeletrônico. Preciso aprender alguma coisa para poder abrir meu negócio. Meu sonho era ser empreendedor, né? Empreendedor, empresário. E aí eu fui vir um jornal, que eu tinha na época, né? Um jornal lá, primeira feira de microinformática. Foi uma sequência de coisas acontecendo assim, sabe? Coisa assim, energia, boa energia, né? Primeira feira de microinformática do Brasil, no Ibirapuera, no Bienal do Ibirapuera, não sei se você está lembrado, chamava Microfestival. Uma feirita, primeira feirinha, pequenininha, uma feira que tinha, era 6 vezes essa sala aqui, uns standzinhos tipo de 2x2, pequenininha. E eu fui lá na Bienal olhar, falei, cara, se o mercado está começando, é ali que tem os caras, né? E eu cheguei ali, e aí com quem eu vi lá? Eu vi o professor Rui Campos, que foi meu professor no primeiro ano de programação. Numérico, informática, programação, processamento, isso era o nome da disciplina. E aí eu vi o Rui lá, ele nem reconhecia, porque ele dava aquele monte de gente, um monte de aluno lá, né? Eu falei, professor, sou seu aluno, legal, essa firma aqui, você trabalha aqui? Eu montei essa firma aqui, Microtech, né? Montei essa firma aqui e tal, tenho mais de meu sócio, um PhD de microeletrônica da Síria, um PhD de software no inglês, um cara de administração, e eu falei, caramba, que legal. Aí comecei a ver, falei, cara, tem um PhD de microeletrônica, o cara fez um doutorado em 78, controle e vibração de motores mecânicos através de uso de microprocessador. Comecei a conversar um pouco com o cara falava todo enrolado, era sírio, né? Aí outro que é inglês também, de software, eu falei, cara, só tem gênio aqui, né? E eu falei, aqui que eu preciso me encaixar, né? Preciso me encaixar aqui. E meus amigos na engenharia, todo mundo fala assim, não, porque eu vou ser estagiário na Siemens, ou você estagiário no Itautec, você estagiário na Philips. Eu falei, cara, eu não quero entrar naqueles monstrengos lá, eu vou ficar lá 20 anos para aprender alguma coisa, e eu quero aprender, né? Quero entrar alguma coisa. E aí, fiquei todo dia da feira, acho que eram 4, 5 dias, eu ia lá cedinho, limpava, arrumava, e eles eram meio tipo técnico, meio desorganizado, então eu arrumava os folhetinhos, pendurava na parede, recolhia o lixo, servia café, sem ninguém perguntar nada, né? Eu dei uma de entrão, né? Sabe, cara de pau, comecei a servir café e tal, e eles me deixaram lá, e eu falei, professor, posso ficar por aqui? Pode, eu quero aprender, eu quero entender dessa máquina, e tinha os técnicos dele lá também, e eu sei que eu fui pegando informação, no último dia da feira, aí o Rui Falcão, que era o Arturo César Falcão, que era o diretor administrativo, falou, cara, você se dedicou tanto essa semana, que trabalhou, cara, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, tudo que eu queria ouvir, né? Bom, comecei a trabalhar com os caras. Aí o Rui me dava lá uns manuais para traduzir, porque eles viajavam, traziam malas e malas de caixa de software, caixa disso, coisas que eles nem conheciam. Eu acho que fui o primeiro cara que viu o VisiCalc. Ele trouxe um VisiCalc, me deixou a caixa. Ela falou assim, sério, eu não entendi o que é isso aqui. Eu vi lá, eu abri, dá uma hora aqui que é esse negócio. Eu abri aquele negócio, comecei a ver aquelas linhas, né? Coluna A, B, C, D, A, B, B. É a primeira planilha. Nossa, não tem fim esse negócio, né? Aí depois vai a linha, não sei quando, vai até não sei onde. Falei, nossa, o tamanho desse negócio. Acho que foi o primeiro que traduziu. Eu comecei a tipo um resuminho para ver o que é isso, o que é esse software, né? E aí foi, mas assim, eles tinham um produtinho muito limitado, era um terminal de membrana para acessar o mainframe e um microcomputadorzinho pequenininho, que apesar de tudo era projeto próprio deles mesmos. Eles fizeram o projeto da placa, componentes eram todos comprados estrangeiros, né? Mas eles soldaram, fizeram tela de cristal líquido e fizeram um pente atrás com 40 saídas para controlar, você lembra essa maquininha deles, né? MT400. Controlava 40 máquinas simultâneas. Eu ajudei a comprar, a divulgar essa máquina para o Rui Campos, né? Porque ele vendeu para a faculdade. Aliás, eu até brincava com ele, quem não conheceu o Rui Campos, como você,
Na época tinha um seriado famoso chamado Columbo. E o Rui ele era parecido com o Columbo. Parecia o sósia do Columbo. Você está tendo sucesso na venda porque o pessoal acha que está comprando É coisa do Columbo, ele brincava. Cabelo branco, Columbo, né? Eu lembro, parecido com ele. E aí, aquele computadorzinho era uma engenhoca assim, de gênio, de 2 PhD que fizeram o projeto. Mas assim, não é que não tinha mercado. Para você criar uma indústria, você precisa ter distribuição, de venda, revenda, assistência técnica. É um negócio muito complexo. Tanto que eles venderam uma máquina dessa para uma usina de açúcar e álcool, lá em Piracicaba, não sei, lá no fim do estado. Cara, tinha que toda hora alguém tinha que pegar um carro ou um avião, era caro pegar. Tinha que ir até lá, o negócio não funcionava, dor de cabeça. Então eles acabaram vendendo para as faculdades, que eles davam aula, que o pessoal comprou para ajudar. E não tinha assim como crescer aquilo. E aí eu percebendo, e eles tentando achar um mercado novo, alguma coisa nova e tal. E aí chegou uma hora e falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Pô, você vê, a Unitron tá vendendo bem, a Microdigital tal. Aí o Prológica, aí o Thomas Samir Makdassi Elias, né, o Círio, falava tudo, ele aprendeu português em 3 meses, o cara é um gênio. Ele falou assim, Rui, eu não vou copiar merda nenhuma. Porque, tipo assim, vamos fazer um compatível a PC, o PC IBM, em 32 lançou. Aí o Rui falou lá na dentro, o nosso saída é entrar nessa indústria de microinformática e fazer um compatível. A IBM acabou de lançar um compatível. IBM é IBM. Já lançou com toda aquela arquitetura aberta, slot, ia gerar uma indústria de periféricos gigante. Isso aqui não tem como errar, E o Thomas, eu não quero copiar nada, cara, a gente está sem grana, gastamos tudo, já vendemos carros, vendemos as casas, nós temos que, é a nossa saída. Tá, mas com que dinheiro nós vamos fazer isso aí? Estamos sem grana, sem crédito? Sei lá, vamos dar um jeito aí, a gente tenta ver alguém que possa ajudar e tal. E assim, o meu pai sempre foi apoiador, meu pai sempre foi muito econômico, ele teve o mesmo sapato 30 anos, um sapato só, o cara só guardava dinheiro, ele sempre tinha poupança ali. Ele foi gerente do Banco do Brasil, então ele entendia de mexer com dinheiro e gostava de guardar de poupança. E ele era meio que emprestava dinheiro para o mercado. E foi eu lá batendo meu pai, né? Também falei, quem sabe ele já botou dinheiro em malharia, botou dinheiro em galpão de peça. Quem sabe ele pôr um dinheiro aqui, né? Aí fui lá para o meu pai em São Roque, pai, tem um negócio assim, sabe, para investir, é uma oportunidade, não tem como errar. IBM lançou, lá, reserva de mercado, ele não entendia muito bem o que eu falava. Mas, vamos lá ver. Aí eu levar meu pai lá, porque a salinha que eles podiam alugar era em Diadema, lá no fim do mundo, na periferia, embaixo do supermercado, com esgoto a céu aberto, favela do lado. No lugar que meu pai chegou lá, já ficou assustado. Filho, você tem certeza que é isso aqui? Aí, chegou lá, fizeram uma oferta, né? O que eu falei pro Rui, eu falei, meu pai tem umas poupanças aí, de repente eu ajudo aí, entendeu? De repente dá um empurrão, né? Você precisa fazer o quê? A gente precisa comprar umas máquinas, trazer umas máquinas IBM aqui, abrir e fazer o projeto e desenvolver, fazer uns protótipos. E eu não sei se eu explorei meu tempo de falar na introdução, mas assim, vou tentar resumir. Resumo, porque até chegar no impacto, né? Porque tem tudo uma história. Aí o que aconteceu? Aí, resumo, acabei virando acionista, investidor, e foi um baita investimento, porque em 5 anos abriu capital na bolsa, então um negócio assim de 10 funcionários, ali há 5, 6 anos eu estava com quase 1.000 funcionários, 150 revenda, a história é longa, mas o que aconteceu? A empresa acabou sendo vendida, apesar de que o Thomas, ele falou, não vou vender nada, não. Ninguém pode ir com a gente. Eu falei, que esse cara é louco, vai abrir a melhor barca. Era a melhor barca do PC, do computador. Sim, tem até um segredo. Na época a Apple começou a crescer, né? Depois de 5 anos. Mas assim, ele queria enfrentar a reserva de mercado de peito aberto. Eu falei, dá um errado isso aí, porque, é um jogo financeiro, já não é um jogo mais só de qualidade. Os caras vêm com qualidade, vêm com dinheiro, vêm com volume, e você não consegue sobreviver. Eles não queriam fazer negócio. E vieram outras empresas também, sim, como a Compaq, vieram para arrebentar. A Dell, então vieram grandes empresas que eles não aguentaram, né? Mas tudo bem. Aí a IBM casou com a Sharp, com a CID, né? A NCR casou lá com a Unidade, tá todo mundo casando. E eu com meu investimento lá, né? E eu já tinha até constituído um outro negócio, eu tinha montado um galpão de formulário contínuo, montei uma indústria que foi até de médio porte, a Fortform, do zero também, para render formulário contínuo, nota fiscal
carbonada, multivia, papel zebrado, essas coisas, para todas essas 150 revendas. Montamos um galpão em Osasco, que eu acabei, me trouxeram essa ideia, eu comprei a ideia, eu virei investidor nesse negócio e tal. Bom, aí o que aconteceu? Aí eles não queriam vender, e todo mundo casando. E eu cuidava também da distribuição das workstations da Digital, né, na rede Microtech, e eu tinha contato com a Digital. E eu fui falar lá com o Ronaldo Foreste, que era o vice-presidente de planejamento estratégico da Digital, e eu fui meio na cara de pau, né, porque os caras, o Rui, o Thomas, não queriam vender a empresa. Falaram assim, nós vamos segurar essa abertura de mercado no peito. E aí eu fui lá na Digital e falei, a Microtech tem interesse em conversar com vocês, tá? Sobre uma associação, coisa. Porque eu fui lá, eu fiz um interesse, eu preciso ver o negócio aqui, lá na frente pode ser que quebre esse negócio, né? E aí eu fiz, você tem interesse em conversar? O Ronaldo falou, eu tenho interesse sim. A Digital é a segunda depois da IBM nos Estados Unidos de microcomputadores. Bora marcar essa reunião. Eu fui lá no Rui e falei, Rui, a Digital tem interesse, eu falei que a Microtech tem interesse, entendeu? Eu dei uma de advisor, né? Esse cara de pau, né? MNE. Aí eu cheguei lá, falei, a Digital tem interesse em conversar, bater um papo, tá? Posso marcar a reunião aqui? Tá? Ah, tem, pode marcar. Isso aqui marca uma reunião. Ó, como ela já estava com o capital aberto na bolsa, estava totalmente líquida, auditada, o negócio saiu em 15 dias. Foi assim, quanto que é, quando não sei o que lá, pá, fechado, pum. Eu que fui pegar um checão lá no Banco de Boston, lá na Paulista, os cheques, um para cada um lá, né? O checão do Thomas, eu que levei o cheque, tomar um checão aqui, checão. E eu, nada, foi um retorno de investimento da minha parte, quase $1 milhão em 1992, né? Foi um baita retorno. Mas, ao mesmo tempo, Quem ficou feliz também foi o seu pai. Foi o meu pai esse também. é o filho que eu queria. É verdade. Para poder investir em coisa certa no lugar certo. Mas, como é que surgiu o Impacta? O Impacta surgiu porque é o seguinte, como eu estava saindo da Microtech, eu tinha um negócio de uma sociedade lá de pintar papel e tal, mas que é um negócio meio enfadonho. Pintar papel, vender papel pintado é um negócio que, cara, não me agrega nada, sabe? E aí, quando eu fui, eu estava meio assim, ciscando, né? Querendo saber o que ia fazer da vida. E aí quando eu fui visitar a CompuHelp do grupo CompuShop, que eram 3 revendas da Microtech, era CompuHelp, era a Imarés, que virou Sonda, a Imarés virou a chilena, e a Green, que era uma terceira. Quando eu fui visitar o cara que montou a rede de Microtech, a 150 revendas, e ele era diretor executivo da CompuHelp, que tinha o braço do grupo CompuShop, tinham 600 perua Kombi na rua, 600. Só uma revenda da Microtech tinha 600 peruas para fazer troca de peça, né? Sabe? Vai com aquelas peruas lá, vai no cliente, troca placa, troca Winchester. E aí, quando eu cheguei nele, ele falou, sério, por que você não monta uma escola, cara? Ele me mostrou uma sala de aula dele, mais ou menos desse tamanho. Ele treinava gente, porque ele tinha 600 técnicos na rua. Ele falou, cara, eu não dou conta de contratar e treinar. Porque eu pego os meninos de escola, trago aqui, dou treinamento. Esse menino aprende alguma coisa, daqui 2, 3 meses ele já vou trabalhar em outro lugar, já está com... Porque era o começo da informática, essa história não parou mais, né? Porque assim, eu lanço a tecnologia, não tem jeito, você treina, falta gente. Ele falou, cara, não dou conta aqui, por que você não abre uma sala de aula bacana? Mas monta assim numa Avenida Paulista, um lugar bacana, ar-condicionado, coffee break, né? Uma bela escola, eu te ajudo com tudo. Vou até te ceder o direito autoral do nosso material didático do curso de hardware, né? Eu vou até te ceder os meus professores que dão aula aqui, você pode usar no contraturno com eles. Se eles dão aula aqui de dia, dão aula à noite para você, sabe? Quer dizer, ele me deu um empurrão, assim, sabe? E eu falei, correndo, eu fui, aluguei uma sala na Paulista, montei essa sala e comecei já a divulgar o curso. Bom, resumindo, foi esse começo da Impacta. De lá para cá, são 36 anos, criamos mais de 1.500 cursos. Comecei com esse de hardware de microprocessadores para formar técnico de suporte. Hardware 1, 2, 3, eletrônica analógica 1, 2, 3, até entrar em linguagens e coisas, e foi. Aí o Paulo aqui, que era o maior distribuidor de software, me deu uma baita mão, o Paulo Araújo aqui, dono da Microcap, né, que é o maior distribuidor de software. Eu comecei a fazer as parcerias com as indústrias de software internacionais para os projetos acadêmicos, para a universidade, para ter software. E aí comecei também, através do canal dele, começar também a oferecer curso. Mas foi assim, aí na realidade, até eu expressei todo esse meu projeto de vida, eu expressei nesse livro aqui, é um livro de orientação, como planejar, estruturar e empreender uma carreira vencedora, ou como desenvolver a visão do ciclo completo.
que seria uma visão 360 graus. Então, essa minha visão aqui, assim, não basta só a pessoa, ainda mais esse conceito aqui, é tão óbvio hoje, esse livro eu escrevi há 10 anos atrás, que eu falo aqui, não basta você ter só o Java, a programação aqui, chama o cara lá, chama o cara para resolver um problema, ele sabe que é tecnologia? Você entende contabilidade? Não. Fluxo de caixa? Não. Finanças? Não. Cara, você só entende Java, meu. Cara, então é o seguinte, vou ter que fazer, alguém vai ter que desenhar esse sistema para ele jogar lá na sala do código. Aí eu falei, eu preciso trazer esse cara do código para o sistema e para esse negócio. Então, assim, é mais ou menos a minha história, né? Eu saí da engenharia eletrônica, fui fazer análise de sistema lá na FECAP, fiz Álvares Penteado, não lembro mais. A escola de contabilidade junto com a escola de comércio, eles tinham isso também. Tinha sistema, aí eu fiz esse aí e depois eu fui fazer pós-graduação em administração. Na Avenida Liberdade era a escola. É lá ainda. Eu acho que era. Agora está na 23 de maio. Aí depois fui fazer administração na Getúlio Vargas, pós-graduação. Então eu fui minha vida. Você vê que eu sempre tive a cabeça de gestão, né, de negócio, né? Mas eu falo mais ou menos esse conceito, essa ideia, então, de disseminar esse conhecimento. Então, o meu projeto, quando o Márcio Pérez, que era o diretor executivo da Compurrel, falou, monta uma escola que eu te apoio, eu falei, isso aqui vai ser uma universidade. Isso aqui não é só uma escolinha, eu não vou fazer uma escolinha do Beabá, para fazer um caça-níquel, um negócio aí para fingir que ensina, fingir que paga. Não, eu vou fazer um negócio parrudo. Eu comecei com um curso difícil de vender para o mercado. Curso de hardware e microprocessador. É só para nerd mesmo, né? Pra nerd. E não era um curso de montar e desmontar placa. Era um curso de... Se você pegar aquele curso, o pedaço dele era para fazer manutenção. O resto era para entender mesmo toda a parte interna do microprocessador. Então, a minha ideia foi, eu vou fazer um negócio que eu vou formar um monte de técnico e esses caras, eu vou montar uma instituição superior para formar esses caras, para que eles possam, através da tecnologia, resolver o problema das empresas. Então, isso aqui mais ou menos é uma minha visão da minha vida, da Impacta, que saiu do ferramental porque não adianta, para essa parte de gestão, etc., não é um curso de 20, 30 horas que vai resolver o negócio. Você tem que fazer, um processo, né? É um processo, né, de maturação longo. E isso você tem que ir para uma universidade, você tem que fazer projeto real dentro da escola. Então, tudo isso me incentivou a criar a Impacta, a Faculdade Impacta há 22 anos. Há 36 criei Impacta com cursos livres. Cheguei a ter 10 andares ali na Paulista com a Campinas. Hoje só tenho um andar porque tudo praticamente virou online, ao vivo, EAD. Então, assim, treinamos lá quase 2 milhões de alunos lá na Paulista. E a faculdade, então, veio em cima dessa... Eu fui chamar... Porque montar uma faculdade do zero é um negócio muito complexo. MEC, regulação. E sair do zero, quem que te dá crédito? Quem que vai falar assim, faculdade Celhão, né? Quem que vai vir fazer? Esse cara aí entrou, fez esse curso aí. Ou faculdade Impacta mesmo. Quem vai dar crédito? Esses caras não são do ramo superior, quem são eles? Mas como eu tinha já muito aluno de ferramenta que gostava do Impacta e fazia, tem cara que gastava 20, 30 mil reais em curso, de certificação. Então, esses caras gostavam da Impacta. Eu falei assim, vou montar a faculdade em cima dessa base. E eu convidei todo esse alunado. Então, eu consegui tirar do zero uma instituição superior, mesmo sem ter nome para isso, eu não tinha... Eu não era nada em ensino superior, e eu contei com essa ajuda desses primeiros alunos meus que vieram acreditar no nosso projeto, né? Me diga uma coisa, tá? Apesar de que foi muito legal toda essa história, mas hoje está correndo uma certa rejeição, ou pelo menos uma certa insatisfação com a educação à distância. Qual é a sua impressão, porque boa parte dos seus cursos são de educação à distância? Sim. O que está faltando? É o engajamento? É bons professores? Rapidamente convencer as pessoas que aquilo é um salto na vida delas profissional, porque aquele conhecimento os capacita para o mercado? Qual é a sua impressão? O que está havendo de certo e de errado? É necessário presencial em que fração para você? Ou pode-se ensinar muita coisa totalmente virtual e bem? Você vê que umas avaliações aí do MEC com o ensino EAD, elas tiveram uma avaliação superior até o ensino presencial, né?
Sim, mas também a crítica, principalmente, do MEC, já que você está falando, é em relação à quantidade enorme de alunos que se formaram em pedagogia e se tornaram péssimos professores. Isso refletiu na educação, e tanto é que passaram a existir regras que inclusive vão talvez inviabilizar a existência de muitas dessas escolas, porque elas têm alunos espalhados por regiões ou até por estados, e o MEC está impondo em várias delas que 50% seja presencial quando elas eram 100% virtual. Sim, vai inviabilizar muita gente. Mas eu acho Então, também o seguinte, se o MEC está reclamando, o que está acontecendo? Se bem que a gente nunca sabe se o MEC está agindo como proteção. Eu, como também lidei muitos anos na área educacional, uma das piores coisas que o MEC fazia é, por exemplo, um curso de pós-graduação. Aí você queria que fosse igual ao do MEC, estrito sensu. Aí o MEC colocava lá umas condições: olha, para ter um estrito sensu, você é obrigado a ter 12 professores em tempo integral. Aí você falava: caramba, 12 professores em tempo integral, quanto que isso vai me custar? Ah, cada um custa 10 mil, vezes mês 120. Aí você fala: quantos alunos eu preciso ter no estrito sensu só para pagar os professores? Aí você fazia a conta, você nunca podia ter um estrito sensu. Aí esse estrito sensu era exigido para você poder evoluir na carreira universitária. Então você falava: nossa, o MEC fez uma proteção, está impedindo as escolas particulares a evoluírem, inclusive terem boa avaliação, que não tem mestres, não tem doutores, mas para ser mestre e doutor só pode ser se você fizer a escola do governo. Mas aí tem um limite para aceitar. Enfim, criou uma situação realmente caótica. Mesmo assim, se a gente olhar hoje, os melhores cursos atuais, mesmo sendo o lato sensu curto, os MBAs, como chamam, né, são sempre oferecidos por escolas particulares. É pela Dom Cabral, é pela GV, que hoje é uma escola cobrada, e assim por diante, tá certo? Então eu pergunto, como é que você encara essa situação? A sua EAD funciona bem? Ou você acha que também tem algumas coisas que a pessoa... Porque o aluno precisa de disciplina para prestar. Estudar é muito mais difícil do que ver um dorama ou ver um filme da Netflix ou do Prime Video. Quer dizer, outro interesse, mas o próprio filme também, se é chato, a pessoa muda e vai procurar outro filme. Né? Então, eu acho que tem que ter um projeto que faça sentido para o aluno, tem que ter um projeto de qualidade, tem que ter acompanhamento, tem que ter supervisão. E assim, uma coisa que eu posso te dizer... Tem que ter um projeto que faça sentido para o aluno, tem que ter um projeto de qualidade, tem que ter acompanhamento, tem que ter supervisão. E assim, uma coisa que eu posso te dizer, assim, isso não sou eu que estou dizendo, o censo, está no censo do MEC, todo mundo tem que botar informação fidedigna lá no censo, né? Você tem que botar tudo, a realidade da tua escola, seja através de responder o censo, seja através de CPA, né? Que você tem que também alimentar toda a informação. O MEC, quando vem fazer as nossas avaliações, etc., credenciamento, eles falam: cara, como é que a escola consegue ter menos de 10% de evasão, sendo que o censo é na média 40% de evasão em EAD. Então nós estamos com uma evasão baixíssima no nosso EAD. Por quê? Porque a gente montou um projeto, aí que eu digo assim, relação de qualidade, né? Então assim, é um projeto produzido todo dentro da nossa instituição, nos nossos estúdios, com os nossos professores reais. Não é ator. Eu posso até tentar usar um ator se não tiver alguém que consiga falar bem lá. Mas a gente privilegia os nossos próprios professores, a nossa metodologia. Então a gente não compra. Poderia até ser uma coisa óbvia, né? Não, compra o conteúdo. Tem um monte de conteudista aí. White label, né? White label. A metodologia é bem diferenciada, a nossa metodologia. Tudo que é entregue para o cliente, a gravação, né, os exercícios, o material digital, realmente são muito bons. Ou seja, o aluno consegue reter esse conhecimento, mesmo sendo no EAD, porque a quantidade e a qualidade das informações são muito bem entregues, né, por melhores professores, né? Então normalmente o professor trabalha na área, né, ele é certificado, tem um conhecimento muito grande, é o melhor professor que grava, então o diferencial é muito grande na qualidade do que nós estamos entregando em EAD. Saturadas. Por exemplo, continuamos abrindo e tendo alunos das faculdades de Direito. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem a maior quantidade de faculdade de Direito do mundo. Você fala: mas por quê? Bom, mas o sujeito que se forma em Direito, ele acaba tendo uma certa cultura geral interessante, mas não há necessidade de ter essa pessoa. Já na área do TI,
do TIC, na tecnologia da informação e comunicação, nós temos carência óbvia, claro. E, obviamente, se ainda você estiver oferecendo algo que o mercado de trabalho está carente, eu acho que isso já é um grande estímulo para o aluno falar, nossa, mas se eu aprender mesmo isso, eu vou ter trabalho. E tendo trabalho, eu tenho sobrevivência. Então, eu não sei se você está acompanhando isso, Sérgio, mas a gente vê que a carência em TI é da ordem de 500 mil pessoas no Brasil e não formam mais do que 50 mil por ano. Então, desse jeito, e as novas tecnologias vão surgindo. Hoje, por exemplo, estão surgindo os primeiros cursos de graduação, curta, longa duração, de inteligência artificial, que talvez nem precisasse de um curso tão longo, porque você vai, como você contou na história da sua vida, e eu participei um pouco dessa área, a gente chegou a ter naquela época, década de 80, 90, curso de BASIC, curso de CAD, essas coisas não precisam ter curso. Algumas pessoas precisam se especializar cada vez mais nisso, aprender Python e outras coisas, mas as outras têm que usar. Então hoje é importante ter conhecimento para saber usar bem aquela ferramenta, que é o caso, eu acho que no meu modo de ver, da inteligência artificial. Se você não souber nem o que perguntar, não adianta a inteligência artificial existir. E no meu modo de entender, não sei se vocês entendem assim, a grande vantagem e o crescimento da inteligência artificial não está para fazer texto, resumo, currículo, achar ideias criativas. Ele está na parte prática. Com a inteligência artificial você está ganhando guerras. Se bem que isso é uma coisa muito chata, porque guerra é guerra, né? Alguém morre. Mas é hoje com inteligência artificial que você localiza o inimigo, você manda foguetes e etc. É uma soma de tudo o que acontece. Mas então, o que eu acho é o seguinte, professor talentoso, professor atraente, é difícil, porque ele também não é formado. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é uma boa escola? Ter bons professores, mas para ter bons professores não basta, tem que ter bons alunos. Sim. E aí, para torná-los bons alunos, você tem que motivá-los de alguma maneira a ter essa disciplina. Quer dizer, de um lado, eu não sei qual é a opinião de vocês, por que tanta empresa do setor tecnológico que usa a tecnologia para trabalhar está forçando as pessoas a sair do home office e voltar para as sedes? Qual é a sua opinião? Olha, a gente sabe da Nike, né, das Big Techs, né, que eles estão na realidade é o seguinte, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Olha, a gente sabe aí da Nike, né, das Big Techs, né, que eles estão na realidade é o seguinte, eu acho que tem que ter um equilíbrio esse negócio mesmo, porque a pessoa vai ficando meio que egocêntrica ali, né, eu acho que até um aluno, a gente, até no EAD, a gente coloca a mentoria online, a gente tenta o máximo que a gente pode ter contato, mesmo que seja online com esse aluno, e o ideal na realidade é o híbrido, né? Porque essa pessoa ela vai ter que trabalhar em time, ela vai ter que ser colaborativa, senão ela vai ficar só olhando para o umbigo. Em casa ela sabe que ela faz tudo, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou o centro do universo. Então, e aí o problema das soft skills, né? Então, que é um negócio, a gente foi, acho que a primeira escola a colocar disciplina soft skills nas graduações, né? Já faz acho que 6, 7 anos, já antes da pandemia, até já vendo esse problema do cara, ele está cheio de hard skill e está vazio de soft skill. Então ele chega lá e ele não consegue performar, porque ele não tem, né? E depois que eu saí, voltou tudo ao normal. Eu acho que a soft skill mais importante que se deve desenvolver chama-se criatividade. Não é nem inteligência emocional, todas são importantes, resiliência, liderança, negociação. Pergunto, por que as pessoas falam que o brasileiro é criativo e ninguém ensina criatividade no Brasil? Eu digo que no tempo que eu trabalhei na FAP, eu obriguei a 6 faculdades a ter uma cadeira de disciplina chamada criatividade. Direito tinha, comunicação tinha, artes plásticas tinha, administração tinha, engenharia tinha. E aí, quando eu deixei a escola, ela foi abolida, né? Ah, não, vamos ensinar matemática financeira. Quando matemática financeira, você até consegue ensinar melhor virtualmente e com aplicativos e com inteligência artificial você resolve muita coisa. E criatividade, pelo menos os conceitos, como se desenvolver, como dar ideias estranhas. Praticar. É complicado. Ontem mesmo nós estávamos falando de idadismo, de etarismo. Eu cheguei, olha, se fosse o Brasil, que não tem professor de biologia, não tem professor de química, não tem professor de física, de matemática para o ensino básico, e veio o temporário, nem sabe o que está fazendo a outra matéria, eu faria algo como faz os Estados Unidos.
Ninguém quer trabalhar de sábado e domingo, então as pessoas idosas é que vão trabalhar no sábado e domingo e os clientes são melhor atendidos no sábado e no domingo do que de segunda a sexta, que são os mais jovens. Eu pegaria e faria uma lei dizendo que todos aqueles professores que se aposentaram aos 55 anos, que davam biologia, química, física e matemática, que voltassem a trabalhar, mas apoiados pelo governo, tivesse uma condição de acessibilidade, se tivesse dificuldade para levantar, abaixava a lousa, desse a aula seria no primeiro andar para não subir escada, enfim. Mas, e até colocaria o professor novato para acompanhar como é que ele dá aula, porque essa sabedoria nós estamos perdendo. E a pessoa hoje vive 80, 90 anos, sem uma pessoa de 65, 70 anos, vocês também já estão com essa idade, tem conhecimento, nós estamos desperdiçando. Isso será que isso é uma ideia criativa, que romperia paradigma? Eu acho que romperia paradigma, porque hoje, inclusive, parece que é proibido recontratar no serviço público quem se aposentou. Isso é o fim do mundo, eu acho. Não sei qual é a sua opinião, o Paulo também está me olhando com interesse. O que vocês acham de tudo isso? Já que nós estamos falando de educação. Eu acho muito importante falar da criatividade. Eu só queria, antes de entrar no específico da criatividade, pegar o gancho que você estava falando de socioemocional. O que acontece? Hoje, todo mundo fala em socioemocional, cursos de socioemocional. O que acontece? Ao Students, e aí é importante porque eu vou voltar no curso de criatividade. Ao Students é conteudista. O que nós estamos fazendo? Nós fizemos... Foi uma linha de pensamento até parecida com quando você contou a história. Vamos fazer uma análise de como está o mercado, vamos fazer uma análise do que o mercado precisa, se é viável, tudo no segmento da educação básica, fundamental 1, 2 e médio. E, percebeu-se que os alunos, primeiro não havia comunicação, despreparo dos professores. O relacionamento, ou seja, eu vou falar socioemocional, fraquíssimo, ou seja, eu estou discordando de você no hard skill. Eu acho que o hard skill também estava muito ruim. Então nós montamos um tripé que vai ser socioemocional, comunicação, a disciplina, que seria o hard skill, e isso que ela acaba funcionando como reforço escolar. Então o aluno aprende, por exemplo, uma determinada disciplina embutida de socioemocional, embutida de comunicação e começa a ter uma melhor performance, porque ele se forma o sujeito como um todo e não só com a hard skill, tá? Que é o que sempre aconteceu. A pergunta veio, eu vou falar sobre esse preparo de soft skill, ênfase na criatividade, mas lembrando que como que você está recebendo no ensino superior os alunos hoje, porque nós queremos preparar alunos para chegar para você no ensino superior, ou para nós naquela época, prontos emocionalmente e com conhecimento do que é necessário para prosseguir. Deixa eu testar, porque assim, eu comecei minha carreira como professor de pós-graduação, fiz o caminho contrário, né? Comecei como executivo de empresas, depois eu passei a pós-graduação e hoje eu dou aula em graduação. Eu fiz o caminho contrário. E assim, eu tenho grandes dificuldades de fato com questões fundamentais até de como o aluno chega, né? Então, só para testar e... Nós temos lá na Faculdade Impacto, a gente tem disciplinas de nivelamento, né? Principalmente na área de lógica, matemática, uma escola de tecnologia. Tem até o professor Cal, né? O Cal, o alemão lá, que ele professor Pardal, ele tem tanta solução assim, ele faz o negócio das garrafas PET lá dentro, porque ele gira água na PET, aí sai uma fórmula lá e fala assim, ó, se a gente botar no gráfico aqui, dá exatamente essa curva aqui. É mesmo, essa onda é a onda da garrafa. Ele faz assim, coisas assim, sabe, assim, coisas que lúdicas, Assim, ele até tem um conceito lá que ele fala a disciplina de matemática, ele chama de alegria de pensar. Porque as pessoas, elas rejeitam, a matemática é complicada, então ele tenta levar alegria para o cara pensar na matemática. E isso a gente coloca, a maioria dos cursos tem esse nivelamento nessa área. Agora, só voltando em relação a essa
quando eu criei a Faculdade Impacto, eu falei assim, eu não vou criar uma faculdade a mais para bater na mesma tecla de todo mundo, a mesma commodity que todo mundo tem aí. Eu preciso fazer coisa diferente. Aí o que eu pensei? 22 anos atrás, eu falei, eu quero, assim como a minha cabeça funciona, como sempre acreditei em startup, eu mesmo entrei numa startup, né? Investi numa startup também de uma plataforma Heroes Park, que hoje é uma das maiores do Brasil, que é a fusão da The Box Eduz. Eu fui o primeiro investidor anjo, né? Uma empresa hoje é uma SA, com investimento de série B e tal, está crescendo muito. Também foi uma primeira startup. Então, eu sempre acreditei em startup. E eu falei, eu preciso, na faculdade, eu criei então um conceito que era OPE, Oficina de Projetos de Empresa, com carga horária, dedicação de professor, etc., num curso todo ali para o professor. Por aluno trazer um problema do mercado para dentro da sala de aula, montar um grupinho lá de 4, 5, 6 alunos, cada um, no primeiro ou segundo semestre, cada um traz uma ideia, porque a gente estimula eles, traz uma dor aí, descobre uma dor aí, vai no seu vizinho, no teu tio, no seu trabalho, veja se tem algum problema para resolver, vamos criar um aplicativo, um software, vamos criar uma solução. E cada um traz uma ideia e o professor vai fazendo aquela mentoria e fala, não, isso aqui já é batido, isso aqui já tem um monte, isso aqui não sei o que lá. Até que consiga chegar numa ideia para aquele grupo mais disruptivo, inovadora e tal. E isso, desde o começo eu chamava de oficina de projeto de empresa, hoje chamamos de Innovation Labs, né? Que o aluno traz um problema, desenvolve, então aí ele tem que ir lá na empresa fazer a reunião lá de entender o problema da empresa. Muitos assinam um NDE, até porque para a empresa tem aluno que, por exemplo, um aluno que resolveu o problema da telefônica, ele trouxe o problema da telefônica para dentro, resolveu, deu a ideia de uma solução, a telefônica adorou, ele colocou dinheiro, comprou dos alunos, inclusive, a propriedade intelectual, e o cara virou até gerente de área, sabe, assim, cresceu muito rápido lá dentro. Que isso que eu falei, cara, se eu conseguir, imagina um funcionário que ele leva o teu problema para uma escola e traz a solução, sem você gastar, assim, um MVP, né, para você poder, depois lógico, precisa colocar homem em hora para desenvolver realmente uma solução. Então, isso foi um acerto nosso lá, trazer o problema para dentro da escola, do primeiro dia de aula, e levar isso até o fim do curso, entregar como trabalho de curso. Outra coisa foi assim, não existia 22 anos atrás YouTube, não existia banda larga, não existia nuvem, e eu queria levar essa visão do ciclo completo, a visão 360, na área de gestão, projeto, processo, governança, e-commerce, marketing digital, finanças, RH, e como que eu consigo levar? O cara vai ter que ler um monte de livro para poder, né, tipo assim, como é que eu consigo? Eu quero formar uma pessoa aqui com uma visão holística, né? Não só, ele precisa da vertical tecnológica, mas ele precisa ter a visão do todo. E hoje, cada vez mais, isso é patente, porque todas as soluções envolvem um Lego, né? Hoje é um Lego, cada um entra com uma coisa, uma sua. Você vai nesse hackathon, você vê que o cara, olha, eu peguei um API daqui, um API de lá, não sei o que lá, não sei o que lá, curou a solução do nada, assim, criou ali um protótipo, uma ideia, né, que é vencedora e tal. Então, com isso, a gente não tinha essas soluções e eu falava, como que eu vou levar todo esse conhecimento condensado? Como é que eu capturo esse conhecimento na sala de aula? O aluno está fazendo aqui um curso de banco de dados, ele só respira banco de dados. Eu quero que ele aprenda contabilidade, que não está no curso dele. Eu quero que ele aprenda design, teoria da cor, que está em outro curso. Mas o cara, tudo bem, a biblioteca está lá, mas o cara tem que ler o livro inteiro lá. Como é que ele assiste a outra aula? E se eu fizer também, se eu tiver uma equipe de, né, esses 22 anos atrás, os problemas, né, que a gente tinha, como é que eu vou botar todas as salas, captar tudo isso para colocar à disposição do aluno? Aí foi quando estava criando a faculdade, chegou a Smart Board do Canadá, né, estava entrando no Brasil. A Cláudia Scheimer, que foi a gerente que era a maior vendedora aí, né? Da Compaq, né? Ela bateu lá, sério, eu tenho um negócio fantástico para você, o que é? Lousa eletrônica. Eu falei, como é que é isso aí? Ela levou a lousa lá. Aí começou a manipular ali e tal, e aí eu falei, cara, que legal, que bacana. Eu falei, mas ele captura a imagem e tal, mas ele pode fazer como um tablet, por exemplo, você gravar a voz também, como aquele Camtasia, você fala e grava. Bom, a gente nunca tentou fazer isso aí, mas é uma ideia, quer dizer, os caras vieram com um negócio, vieram com uma espaçonave, e chegou lá um negócio assim, pô, eu quero só armazenar o que está aí na tela com voz. Ah, você não quer experimentar? E nós pegamos o nosso professor tudo e fizemos, deu certo, conseguimos gravar, mandamos para os caras, para o Canadá. Os caras falaram, cara, vocês vão participar da próxima convenção aqui, porque a gente nem tinha imaginado que dava para fazer isso. Então a gente pegou aquele dispositivo e conseguimos capturar o conhecimento.
E aí eu já consigo dar para o aluno, mas assim, era tudo rudimentar. Podia até ter surgido uma startup lá dentro do YouTube, podia ter pensado no YouTube, né? Que é o que precisava ter criado, depois que foi criado. Mas aí a gente gravava 3 DVD por aula. Então terminava lá a aula, o professor baixava no computador dele na sala, mandava para a biblioteca, a menina copiava 2 e punha na prateleira lá, aquelas prateleiras de disquete, né? Aquelas fininha. Mas 3, né? Quer dizer, eu tinha lá 2 meus alunos, né? Sei lá, eu tinha uma quantidade grande de aluno, todo mundo falava assim, pô, eu quero pegar aquela aula lá, chega lá, tinha 3, né? Tava os 3 CDs, né? Porque não dá para produzir mais que isso também, porque é uma fortuna que eu gastei com isso aí. Tanto que eu guardei isso, a gente mudou agora, um ano atrás do prédio, e eu fui para um prédio menor, porque o metro quadrado está sobrando, né? Porque agora o EAD cresceu. E eu tinha umas 3 salas dessas cheias de DVD, 3 que eu guardava, porque guardava por amor, porque eu tinha espaço. Mas você fala assim, pô, uma aula de 20 anos atrás, gravada, não serve para mais nada, né? Porque é tudo coisa antiga, né? Aliás, uma aula de 1 ano atrás já não serve para mais nada, né? Com tecnologia. E eu guardava aquilo por amor. Acabei vendendo para uma sucata, lá o cara levou tudo embora, porque eu falei, não tem como guardar isso aqui. Mas então com essa ferramenta, com essa possibilidade, a gente chama de Smart Class, que é uma solução, uma plataforma própria nossa. Eu conseguia trazer a realidade para dentro da sala de aula e embutia toda essa experiência do aluno trabalhar em time, trazer o problema, ir até o cliente. Então isso tudo é um projeto de faculdade diferenciada. Hoje está se falando muito, né? Você vê, abriram faculdades concorrentes a nossa, não, porque a gente traz projeto real para dentro e tal. Falei, cara, tudo que eu percebi 22 anos atrás, fui realmente pioneiro, trouxe muita inovação, disponibilizei conhecimento para meus alunos à vontade, sem pagar nada mais por isso. Hoje está fácil, porque hoje continuo usando as lousas nas salas reais, todas as minhas salas tem lá, um dia vocês foram conhecer lá, todas, e era um investimento maluco, porque eram 5, 6 mil dólares por lousa, eu tinha que comprar sistema de áudio para o professor, né, alto-falante para o pessoal ouvir, captar a voz de aluno. Então é um negócio maluco de cara, um negócio assim que eu imagino, eu invisto muito mais do que eu recebo de volta. Eu dou o negócio, eu viabilizo, eu faço a solução, né? E aí o aluno se envolve naquilo e ele começa a ter conhecimento. Hoje está na nuvem, né? A gente tem tudo na nuvem, então não precisa mais ter aquele monte de DVD gravado. Mas só para falar sobre o soft skill, hard skill, eu já tive aquela ideia lá de criar uma faculdade diferente, criar uma escola diferente, e é esse o resultado que a gente tem hoje em dia, uma escola assim, só para contextualizar, aquele problema do MEC, pô, porque o MEC quer mudar, porque o MEC quer não sei lá, porque tem muita escola, assim, eu não quero citar nome ninguém aqui, mas escolas em massa que virou um negócio mercantil de volume, aluno pega, captura, já estão vendendo curso a preço de sanduba, né? Enquanto lá fora nas universidades você tem que mostrar o depósito na sua conta, né? Eu fui numa universidade lá para me candidatar a um curso, né? Eu não ia fazer isso porque ia ser um processo. Não, o senhor tem na conta 300 mil dólares, está na tua conta, você tem que mostrar aqui o depósito, né? Até para a gente aceitar você. Você tem que ter um monte de dinheiro para poder ser aceito, ou você trazer o crédito estudantil do governo lá. Fazer uma calção. Aprovar uma calção. Agora aqui os caras estão vendendo a preço de sanduíche. Então, assim, as realidades são tão diferentes, o que você tem lá fora, o que você tem aqui dentro, que isso aqui virou um lixo, isso aqui, entendeu? Assim, esse ensino de massa virou, desculpa, eu falo, um lixo. Uma coisa de baixo nível, de baixa qualidade, de volumão, é uma máquina de moer gente, moer carne, entra um monte aqui, já sai em seguida, porque você imagina, 40% de evasão no EAD, 50% de inadimplência, cara, não sobra nada. Você vai ver, tem muita empresa aí que é jogada financeira. O que faz? Assim, um assunto delicado, vou falar aqui, mas assim, o que eles fazem? Eles criam um fato, não, nós vamos comprar tal grupo, porque vai ter sinergia, aí um investidorzinho, não, eu vou comprar açãozinha dele, vou comprar. Aí eles estão com um monte de ação de tesouraria, põe tudo para fora, vende aqueles coitadinhos, compra, mas põe dinheiro para dentro, põe em tesouraria, pronto. Ah, não deu certo, nenhuma integração, compramos, mas não deu, aí vai tudo pro chão de novo, aí eles compram tudo de volta, ação, põe para a tesouraria. Aí fazem uma fortuna, e a operação não para de pé. 40% de evasão, 50% de inadimplência, não tem conta, não tem 20% sobrando no caixa. Então, por isso que a minha visão é uma faculdade pequena, familiar. Eu não tenho capital aberto, não tenho investidor, é uma faculdade nichada, né? Já tive 1000 ideias, 1000 propostas de investidor, mas só que eles querem destruir meu negócio. Para entrar lá, não, vamos crescer, vamos investir, vamos fazer, vamos multiplicar. Mas é tudo, ou eles vão me engolir, me apagar, né? Vão passar um trator assim, vão acabar com a escola,
porque é para acabar mesmo, né? Porque vai massificando, vai tipo McDonald's, né? Vai fazendo aquele sanduíche ruim, mas desculpa falar, mas assim, tem muito sanduíche bom por aí, né? Mas vai massificando, destruindo tudo. Tem madeira, tem McDonald's. Então, tem coisa boa. E aí, então, assim, em relação assim, ao quer dizer, ele acaba tomando uma decisão que vai viabilizar o EAD, acabar de viabilizar, porque os caras fazem muita porcaria. Em relação a eu contextualizar, todo esse trabalho que a gente faz nesses 36 anos de qualidade e tal, por que também a evasão é pequena? Porque o sujeito entra numa escola que a gente conseguiu criar uma reputação positiva, que as empresas falam, não, esse cara é da Impacta, esse cara é bom. Se não é bom hoje, vai ser bom amanhã. Contrata logo. Porque eu vou te falar de uma escola de massa dessas aí que quando os caras não têm nem contar nem com computador no quarto semestre, tem um concurso na área de sistemas sem mexer em computador, e tinha um empresário bancando 100% a bolsa desses meninos, eram 40 meninos. E ele falou, cara, ninguém é chamado nem para uma entrevista. A gente está bancando, ele criou um instituto para ajudar os meninos de periferia a entrar no mercado da tecnologia. Ninguém é chamado nem para uma entrevista, porque a marca daquela escola está queimada. Os RHs, assim como o meu RH, eu só vou buscar aluno de escola que eu conheço. O meu RH não vai gastar tempo. Chama o cara lá da Unimandioca para poder... vai gastar tempo, dinheiro, põe o cara totalmente despreparado, ele tem que investir nesse cara para ele chegar no nível que eu preciso. E o que esse empresário fez? Ele falou, cara, eu estou vendo que a Impacta me falaram bem, um amigo indicou ele, falou comigo, eu quero transferir todo mundo para a Impacta. E transferiu os 40 caras. Lógico que eu tive que retroceder semestre, os caras o cara não está preparado. Se eu colocar ele no meu semestre aqui, o cara vai esmagar o cara. Olha, eu acho o seguinte... O que aconteceu? Os 40 caras estão trabalhando no mercado. Não deu 6 meses, porque escola de boa reputação, que dá resultado, que sabe trabalhar, a conta fecha. Então o ciclo é virtuoso. Então as escolas entraram num ciclo, como se fala, vicioso, né? Quer dizer, traz o cara, não dá conteúdo, não dá qualidade, ele não tem dinheiro, não consegue emprego, não paga, ele evade, ele dá inadimplência, e aí ele precisa pôr mais gente para dentro do balaio, para virar aquele balaio. Então é isso que acontece no mercado. Olha, só o que eu queria te dizer... Eu não sei se eu falei muita coisa aqui que pode abalar as estruturas da República. Eu queria te dizer o seguinte... Aliás, todos nós acho que temos essa mesma opinião. É verdade. Porque nós estamos querendo montar um método, nós montamos, tá? E agora terminamos no fim do ano passado, esse ano que começamos a trazer a público. E é revolucionário mesmo, tá? E existe muita resistência. Olha, o que eu queria te dizer é o seguinte, Sérgio. Em primeiro lugar, eu acho que muitas vezes, como dizem, a capa de um livro é tudo, né? Mas pelo menos se não é tudo, vai lá atrás. Eu acho que a escolha do nome Impacta é muito importante, né? Porque impacta no quê? Na sua vida, né? E você tem procurado, com seus cursos, permitir isso aos alunos. Uhum. Eu escrevi um livro há um tempo atrás e era uma extensão de uma parte que eu trabalhei muito na minha vida, que chamava-se qualidade. Uhum. E quando eu trabalhei com qualidade, tinha uma sigla chamada PDCA, que era devido a um guru da qualidade na época, muito famoso, chamado Deming. E o PDCA significava planeje, P, desenvolva, C. O C era check em inglês, mas seria verifique, ou check, né, como a gente ia. E finalmente o A era de action, entre em ação. Uhum. E eu depois mudei isso, onde era PDCA, eu pus PDSA, estude. E aí mais tarde eu fiz um livro com 8 etapas, que é o PDCA desenvolvido, que eu vou te dar. Uhum. Esse livro, assim como o seu livro, que tem uma sequência, né, para desenvolver um projeto, né, por todas essas etapas, né, inclusive gerenciar o projeto, ele se baseia em 8 isso. O primeiro I é iniciativa. E eu vou pegar como exemplo um professor ou um aluno. Quer dizer, iniciativa de estudar. Uhum. Né? Onde que eu vou estudar? Na Impacta. Uhum. O que eu vou receber na Impacta? Informações, dados. O que essas informações, dados vão me permitir? Ter ideias. Por exemplo, chega um aluno para você com uma ideia nova, que é diferente da luz eletrônica da Schneider, de muitos anos atrás. Você permitiria que o aluno, a partir no mês que vem, usasse o smartphone para fazer as provas que você der para ele? Já que a gente usa o smartphone o tempo todo?
E você, que foi aluno de engenharia, usou régua de cálculo, usou calculadora sofisticada, HP, depois usou computador, e hoje usa a inteligência artificial a todo momento. Quando você pergunta alguma coisa para o Google, ele é inteligência artificial. Se eu chego e digo, você falou que teu pai gostava de jogar tênis, hoje tem uma jogadora maravilhosa, chamada Paula Badosa. Se eu perguntar quem é Paula Badosa, eu tenho uma descrição dela direto no Google. Como também se eu perguntar para onde eu vou passear de bicicleta, o Google te dá. Então, essas ideias, elas passam por um conceito de criatividade para se tornar inovação ou invenção. Invenção é muito mais sofisticado que o quarto I. Quando um professor, um aluno vem com isto, ele precisa recorrer ao sério, que é o responsável ou o diretor da escola. Eu quero implementar alguma coisa. Opa, eu vou deixar, minhas provas vão ser provas com consulta livre com smartphone. Será que eu vou deixar? Será que eu não vou deixar? Estou falando uma ideia criativa e maluca, que o pessoal discute, ao contrário, vamos proibir. Tem provas que a gente permite consulta total, porque ali depende da criatividade, da inovação, que é uma coisa... Não, você pode fazer pergunta que se o sujeito não tiver conhecimento, ele não responde. É a mesma coisa que chegar e fazer uma pergunta para você na prova. Eu brincava antigamente e dava nota 11 para os alunos. Perguntava na primeira questão, qual é o nome dos 7 anões? E os caras colavam um do outro. Não sabiam, e era uma coisa típica na época da história dos 7 anões, o Dunga, o Dengoso, etc. Colavam um do outro, mas já saía com 11, para ninguém me criticar, porque na prova normal era 10. Mas como ninguém tirava 10 comigo, fazer um ponto não tinha problema nenhum. Falou, você era maluco? Né? Então, quando você tem as ideias, elas rompem o paradigma, e aí você precisa insistir com alguém que tem comando para resolver. Se essa pessoa resolver, você falou tanto de lousa eletrônica, que é uma etapa. Nós já tivemos projetor de slide, retroprojetor antes, lousa com giz de cor, porque tinha escola que não tinha giz de cor. E hoje nós estamos num outro patamar. Hoje nós estamos num outro patamar completamente diferente. Você deixa usar o YouTube. Eu vou em vários lugares para dar palestra e pergunto, vocês usam o YouTube? E mesmo os jovens não usam o YouTube. E o YouTube tem um algoritmo fantástico, que é típico de criatividade. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então eu hoje olhei o YouTube, todo dia eu olho o YouTube 1h30. E ele me oferece um algoritmo, coisa que eu nunca vi. Às vezes coisa em japonês, em árabe. Eu falei, será que ele sabe que eu sei árabe? Porque eu peço coisas em russo e ucraniano. Ele me manda. Claro que eu não vou ver. Bom, o quinto I, insistência. Se a insistência valer, você aí procura integrar. A partir de agora, todas as minhas salas vão ter lousa eletrônica. Mas tem gente que não sabia usar lousa eletrônica. Reação dos professores, você concorda? Eu tive no começo vários, falando, não, eu não uso ainda nem a pau, o retroprojetor que queimava a lâmpada, né? Hoje você tem outra situação completamente diferente, tela, iPad, o telefone, está tudo no telefone, no smartphone. Bom, aí chega a implementação. A implementação é complicada, porque tem custos, como você falou, custa 5, 6 mil. Como é que eu vou fazer com 100 salas? E finalmente vem a oitava parte que ninguém é ensinado. Aquilo fica velho, fica obsoleto, e você tem que fazer introspecção para tomar uma nova iniciativa, para fazer novas ideias, novas informações. Então, nossa, por que está apertando? Desculpa, hein? Então a minha pergunta é a seguinte: por que você não tem criatividade ainda como disciplina obrigatória? Isso é para você. Nossa. Pronto, desculpe. Porque, veja bem, a criatividade, eu espero que você leia, apesar de eu ter feito esse livro há 15 anos atrás, ele continua válido. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Se a pessoa não tiver conhecimento, que é o que você falou ali, não adianta a pessoa saber tecnologia da informação e não saber gerenciar depois isso. Ele não vai vender isso, não vai conseguir vender. Você concorda? Certo. Hein? Certo, ele vai ser só um cara que fica na sala codificando, né? Tem gente aliás, aproveita e explica essa sequência. Coma, porque isso parece ter tempo que eu era esportista, você não come, bebe e dorme. Coma, durma, aprenda, codifique e repita. Que tem gente que acha que a gente aprende sem repetir. Se você não repetir, você não vai memorizar. Mas então nós fizemos algumas camisetas de nerd, né? Que isso aqui tem na faculdade do Parque, que está aqui atrás. Aí a gente, como é uma escola de tecnologia e tal, uma das
dessas sequências de nerd aqui, a gente elaborou aqui, que é mais ou menos uma rotina, que é como se fosse um programa, né? Você roda ele, e aí você vai no coma, durma, aprenda, codifique, repita o processo, de novo. O que faltou aqui, eu colocar, que eu falei, né? Ele fazer um esporte, alguma coisa, né? Running, sei lá, alguma coisa, porque só sentar e fazer codificando. Mas é o que eu estou dizendo, por que eu estou pedindo para você repetir? Porque isso aí vira rotina, e a rotina não pode ser para sempre. A rotina, quando você fala, como é que evolui a qualidade? Você estabelece a rotina, mas depois de um certo tempo aquela rotina já é antiga, é obsoleta. Você tem que ter a capacidade de fazer a introspecção, fazer momento, como você fez muito bem na sua vida. Olha, estou em mecânica está muito mal, vou para eletrônica, que na época é um dos piores cursos que o Mackenzie tinha, que não tinha nem professor. Não tinha professor para dar essas matérias na época. Tanto é que o curso se chamava eletrotécnica, e você saía formado em engenheiro eletricista. Hoje é eletrônico. Né? E obviamente não que a eletrotécnica desapareceu, que os transformadores estão aí, as linhas de transmissão estão aí, mas a eletrônica é uma outra situação. Você, quando escolheu, você assumiu, porque você viu a revista da Microsystem na época, e tinha outras, era o número 1 mesmo, que ela... e olha, tomou uma decisão, um risco, não tinha aversão ao risco. E os professores seus eram péssimos, não tinham professores naquela época. Olha que eu trabalhava no Mackenzie, eu lembro muito bem dessa história. Mas eu busquei curso fora, eu fui fazer curso. Não, tudo bem, mas na época você há de lembrar que os professores não sabiam distinguir. Tanto é que a história da educação, do próprio Mackenzie, nós chegamos a ter uma época que tinha o engenheiro civil e eletricista, depois proibiram, porque só o civil ou eletricista, não podia ser as duas coisas. Mas no começo você tinha o direito de fazer projetos de iluminação, de instalação elétrica e projetos para construir casas, né? Então... Bom, eu estou preocupado com os horários. O Humberto tinha deixado uma pergunta, não tinha? Ele ainda não fez, ele vai fazer uma pergunta aqui, eu vou... Não, mas ele vai fazer então amanhã. Mas me diga isso exatamente, o que você acha dessa dificuldade que nós temos para realmente tornar a pessoa... Eu vou querer ser assim, ilustrativo. Eu acho que na educação a gente tem que conseguir fazer, apesar dessa sequência, que as pessoas acordem para fazer algo diferente. Então, às vezes eu faço uma pergunta assim para a pessoa, entrou um aluno na sala e gritou, que legal, hoje é segunda-feira, um empregado acordou e falou, hoje é segunda-feira. Aí eu faço a pergunta, um cara que gritou, está feliz com segunda-feira, ele é louco? Ele é um aposentado? Ele está de férias? Segunda-feira é um feriado? Todas essas respostas são lógicas, você concorda? Certo. Porque, nossa, se eu gostar de segunda-feira, eu detesto segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Não, eu gosto de segunda. Não, é um cara realmente convicto, é um workaholic, né? Quinta resposta, você está de acordo? Pergunta, as nossas escolas não permitem isso, mesmo nos projetos, você falou do hackathon, a pessoa, se não tiver conhecimento, às vezes até a pergunta, é melhor ser especialista ou é melhor ser generalista para vencer na vida? Então, você virou um generalista. Eu defendo que ele tem que ter uma matriz vertical, ele tem que, porque senão ele vai virar só um bom conversador de bar, né? Ele fala tudo e daí você fala, faz a Mas aí é um versatilista, ele sabe falar de tudo, mas não sabe nada direito. É isso, então, eu acho que você tem que ter a profissão vertical, né? Você é programador, beleza, então programa direitinho, mas faz o máximo que você puder. Aí, dali... Obviamente que isso vai entrar em outras ciências. Que é aquela famosa profissão Y. Ele anda isso, aqui para ficar vertical, mas depois ele tem que... Senão, como é que ele vai pegar coisa de outros campos para eventualmente criar para o campo dele? Vamos pegar uma coisa bem simples. Como é que eu faço para o McDonald's ser tão rápido como os caras que trocam os carros na Fórmula 1, a roda? Será que é possível? Será que não é possível? Quer dizer, então, olha, o campo de automobilismo que tem nada a ver com alimentação, bom, você vai fazendo isso, no fim você coloca cone antes para pedir, para não sei o quê, para você ter um fluxo. Se você não tiver esse conhecimento geral, você também não vai poder nem falar com a inteligência artificial, porque ela não vai entender o que você quer. Eu não sei se os nossos internautas vão gostar, mas eu vejo tanta coisa no telefone, e tem uma artista chamada Scarlett Johansson, uma artista bonita pra caramba, que até fez uns filmes que ela desaparecia,
Então, o que ela fez? Enquanto os outros são contra a inteligência artificial, toda semana ela solta fotos dela numa situação que ela nunca existiu, como Cleópatra, como cantora country, e obviamente ela também se enche, olha, os seios têm que ser maiores, não sei o que e tal, e sai 10, 15 figuras, e ela vende isso. Enquanto alguns são contra, quer dizer, hoje... Ela está como aliada. Ela usa a criatividade, ela dá as características, ela sai, o rosto é dela. Mas outro dia, ela já começou a brigar com algumas empresas que usaram a voz. Hoje as pessoas usam a voz e o rosto, se você olha o TikTok hoje, tem uma barbaridade. Você não sabe se é o Trump dançando com o Putin ou se são dois dançarinos espetaculares que põem o rosto, não é assim? Nós estamos aquela frase, eu só acredito porque eu estou vendo, ela passou a ser uma mentira. Hoje eu não acredito nem se eu estou vendo e nem se eu estou escutando, porque a voz é da pessoa, mas não é a pessoa. Uma das coisas que mais me impressionou, nesse ano teve isso impressionou, mas não impressiona mais, teve o famoso encontro em Davos das pessoas mais importantes, e o presidente da Argentina, que é um revolucionário, foi falar lá. Depois de 2 dias, a palestra dele estava em várias línguas, com a mesma voz dele, com alguns erros, mas em vez de estar em espanhol, estava falando em italiano, em português, em inglês. Quer dizer, porque você adapta isso. Olha o que a tecnologia permite. Né? Então, eu pergunto, exatamente é isso que eu digo, o que vai sobrar na educação que a máquina não faz? Essa é a minha pergunta. Então, o que você acha que vai sobrar? A máquina é uma aliada. Por isso que eu pergunto, por que a criatividade não é uma disciplina obrigatória? Se eu falar, você vai inovar, você tem que ensinar. Nós temos essa disciplina nos nossos soft skills, viu? Mas a criatividade tem uma série de técnicas para você ser criativo, etapas, divergência, convergência, não é assim, quer dizer, eu realmente também aprendi isso em 1990, quando eu voltei para a FAAP, onde eu trabalhei muito tempo. Em 2000, durante 10 anos tinha a cadeira de criatividade, mas tinha a rejeição, nossa, tiraram a minha aula, porque aí tem um outro problema da educação, é o problema do ensino médio, do professor, do engenheiro Osmar. Como é que você vai ensinar em 25 horas 12 disciplinas? 12 disciplinas para ensinar em 25 horas. Algumas importantíssimas, como português, como matemática. Se você der 3 horas para português e matemática, então sociologia vai ter 1 hora de aula, ou meia hora de aula, uma a cada 15 dias. Como é que você cria? Como é que você... O que nós deveríamos fazer na educação para tirar os desnecessários, já que o tempo é finito? O tempo é finito. Eu às vezes digo, olha, eu não ensino... Pergunto para você, Sérgio, você usou alguma vez cossecante na sua vida? Você nem sabe o que é. Eu lembro. Você lembra? Mas você teve 6 meses de trigonometria com cossecante, cotangente e se formou engenheiro. Imagina os outros que não se formaram em engenheiro aprenderam o que é cossecante. É verdade. Eu queria Não, estou falando do ensino médio. Então, o que você poderia diminuir? Logaritmo. Você andava com tabela de logaritmo. É verdade, Hoje ninguém anda. Você tinha tabela de estatística, ninguém tem, porque é só você colocar no aplicativo HP, no telefone celular, que dá a tabela de Gauss ou coisa que eu vai. Então essas coisas, e nós não conseguimos tirar a inutilidade dos professores que continuam ensinando. Integral definida, alguns nem vão entender o que é. Para que aprender a calcular integral definida, que é um número? É um número. Eu dei cálculo numérico durante anos. Quase todos aqueles métodos, resolver uma equação do 6º grau. O professor não é mais para só passar informação mais, né? Porque a informação está... Sim, mas na tecnologia é informação, é como chegar àquilo, né? Então, eu queria exatamente pegar essa mesma pergunta com outras palavras, para passar informação mais, né? Porque a informação está disponível, né? É informação, é como chegar àquilo. Então, eu queria exatamente pegar essa mesma pergunta com outras palavras, para encerrar. Da seguinte forma, o que pode ser mudado lá para melhorar? Que sugestão você daria, ele sair do básico, se possível, para nós que estamos mexendo com o ensino básico, teria alguma coisa que você acha que pode ser mudado lá para melhorar, para quando ele sair do básico ou para o trabalho ou para uma universidade? Você teria alguma coisa que você acha que tem que ser mudado lá já? O governo vem discutindo o negócio da base nacional comum curricular, ele quer colocar lá tecnologia, aí tira, quer, não quer, fala que quer, finge que vai fazer, não faz. Então, assim, o governo podia ser um grande indutor para ajudar a colocar conhecimentos
Primeiro, os alunos não sabem nem falar português hoje em dia, né? Não tem nem português. Eu ia falar matemática e lógica, eu diria até para um país se desenvolver na engenharia, na física, matemática e lógica tem alguma maneira, tem que incentivar esses alunos, seja através de maratona, Copa, Olimpíada, essas coisas todas, para promover, envolvendo esses jovens para puxar essa criatividade. Hoje tem muito curso livre, muita coisa na internet gratuita nessa área, inclusive estimular até o próprio aluno, né? Não que tem que ter um professor, às vezes dá o caminho para eles, né? Olha, acessa isso aqui. Eu mesmo, eu doei 180 milhões de reais em curso do governo do estado, agora, faz 6 meses, eu dei trilha de engenharia de dados de 400 horas e doei uma trilha de full stack, mais 400 horas, dou para 60 mil jovens do ensino médio público, entendeu? Então assim, eu não vendi curso, é um curso que custa 4, 5 mil reais, eu doei e o governo distribuiu e nada, eu consegui colocar mais uma quantidade de gente nessa área da computação, porque a base desses cursos também tem matemática, tem lógica, então assim, eu estou tentando fazer a minha parte, tem também agora uma iniciativa que a gente está fechando também para fazer uma orientação vocacional para esses alunos do terceiro ano do ensino público, no médio. A gente está terminando de construir, vai agora para o ar, agora acho que no final de outubro. Eu estou tentando estimular, ver, doar e se mexer, porque não adianta, você não consegue fazer pipoca se não tiver milho, né? Tem que pôr milho para se pôr de pipoca. Então assim, não adianta eu ser só uma escola que quer vender curso, quer ter o aluno pagante, se eu não tenho aluno, entendeu? Se eu não tenho, então eu tenho que jogar, eu tenho que estimular esse aluno novo, entrar nessa escada, nesse degrau e poder, um dia, ele poder ter sua sustentabilidade para poder querer fazer sua faculdade, independentemente se ele vai vir estudar com impacto ou não, eu tenho que ajudar a incentivar isso. Então assim, eu acho que o Paulo quiser falar alguma coisa também. É sobre as ferramentas de tecnologia, né? Na verdade, assim, as ferramentas de tecnologia hoje, para o aluno, sei lá, de 8º e 9º ano para frente, né? Para o 1º, 2º e 3º ano de ensino médio, ele precisa conhecer as ferramentas que vão dar uma base para ele de reter o conhecimento de uma forma diferente. Por exemplo, matemática. Você vai lá e mostra uma fórmula matemática. O professor fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para o aluno realmente sedimentar esse conhecimento. Se você mostra para ele, por exemplo, um Excel, né, que tem fórmulas, né, que tem matemática pura, e ele conhece o Excel, e o professor também, não é só o aluno, o professor que precisa conhecer, o aluno vai reter esse conhecimento e não vai esquecer mais, porque ele tem aquela ferramenta que vai agilizar o processo de conhecimento. E assim vai para todas as outras matérias, né? Então, para todas as outras profissões também. Então, o ferramental de tecnologia hoje tem que ser utilizado na educação, para ter essa aceleração, né? Você conhecer rapidamente as informações, ampliar para você ir para o Enem já mais capacitado, né? E ter mais conhecimento. Basicamente é isso que nós entregamos quando falamos de ensino médio, ou seja, o ferramental. Para o professor ele pode dar uma aula numa lousa, falamos bastante de lousa aqui, da forma, vamos dizer assim, tradicional, mas ele pode usar um PowerPoint, por exemplo, que às vezes ele mostra o PowerPoint, ele não precisa nem falar nada, o aluno vai reter o conhecimento, só enxergando, olhando. E o professor hoje não está capacitado para isso. Então nós temos um ferramental grande, só repetindo, que vai ajudar muito esse aluno, né, que está saindo do fundamental e do médio indo para uma faculdade. Esse que é o diferencial da ferramenta de trabalho. A gente sabe que o governo tem essa dificuldade de entregar tecnologia para o aluno de ensino justamente nessas escolas que o governo não tem base e nem conhecimento e nem estrutura para entregar. Porque quando você fala que vai entregar tecnologia presencial, é quase que impossível você pegar, por exemplo, a quantidade de professores que a Impacta tem, né, de Excel, né, de ferramentas, você tem que entregar através de um EAD. Por quê? Porque o EAD, você primeiro não precisa do espaço físico, onde tem os computadores, você precisa
de um celular ou de um computador em casa. Aí ele busca o conhecimento de uma hora, que você assim, não são aqueles horários da escola, ele pode Sim, mas aí a gente esbarra sempre em dificuldades. Eu gosto muito da cidade de Jundiaí, onde eu tenho amigos que até acho que um vai ser prefeito, e quando você olha lá, Jundiaí, escola pública, escola inovadora. Aí você olha no programa, nós ensinamos robótica, isso na escola fundamental, nós ensinamos empreendedorismo e ensinamos matemática financeira. Eu, durante muito tempo, fui professor em vários níveis, inclusive professor particular. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm essa capacidade, mas eu senti que não tem essa capacidade. Então, por exemplo, vocês têm formação técnica. Vocês aprenderam progressão aritmética e progressão geométrica. Isso. O que é a matemática financeira? É o uso da PG, porque são as contas igual. Só que professor nenhum, na minha época e de agora, chega e diz, olha, eu vou ensinar para vocês como utilizar melhor a progressão geométrica e vocês vão poder utilizar e explicar para o seu pai, para a sua mãe, quando vier o IPTU e diz, olha, se pagar à vista é tanto, se pagar a prazo é tanto, o que é mais vantajoso em relação ao dinheiro que está aplicado ou que está emprestado? 99,9% das pessoas, das famílias não sabem, quando vem o IPTU, responder essa pergunta. Esse 1% foi isso é uma coisa grave, porque a matemática, ela está o dia inteiro com a pessoa, para fazer a comida, para ir a algum lugar, você está sempre fazendo algum cálculo, alguma previsão. Mas o nosso professor não coloca essa parte prática e fica falando, né? Fórmula de Bhaskara, depois de um certo tempo você vai usar a fórmula de Bhaskara aonde? Esse é o choque da realidade, Paulo. Eu nem vou... Claro, eles principalmente, quando aprendeu eletrônica, aprendeu coisas abstratas. Eletromagnetismo, corrente elétrica. Você pegou alguma vez corrente elétrica na sua vida? Mas tu tomou choque. Aí você percebe que ela existe. Agora, como é que ela funciona? Como é que o campo eletromagnético funciona, gira e tal? O Faraday, não sei mais quem. Isso não é um conceito simples. Esse é um conceito para engenheiro. Agora, matemática financeira, todo mundo deveria saber. Todo mundo promete, mas ninguém aplica. E aí, engenheiro sério, meu grande empreendedor educacional, o que nós temos é realmente aí, a crítica não deveria existir, mas existe. O governo não está dando prioridade e nunca deu até agora a educação. Basta dizer que na área técnica não tivesse o Senai e outras instituições, nós não tínhamos nem... As ETECs do Estado de São Paulo são melhores do que as escolas de ensino médio. Esse é um absurdo. Eu tenho buscado aluno para a minha faculdade lá, agora tem... Não, mas eu digo, por que a ETEC, que é do Secretaria do Planejamento, etc., é melhor do que o curso da Alexandre Guzmão, que é uma escola que eu estudei, que agora fica em outro lugar no Ipiranga, que é o ensino médio do governo da Secretaria de Educação. Começa pelo professor, continua pelo currículo e terceiro pelo próprio aluno que enxerga na ETEC cursos mais próximos à realidade do que o curso de ensino médio de um colégio qualquer. Eu estou falando só da escola pública e o governo não toma providência. E aí como é que continua? O salário do professor não é atrativo. Você vai ganhar 2, 3, 4 mil reais. Se ele virar um bom encanador, ele ganha 10. Ganha ou não ganha? Verdade. Sei lá, até um bom jardineiro. Então nós temos, enquanto que na Coreia, na Finlândia, o professor de ensino fundamental, médio, ganha um salário melhor ou igual dessas pessoas, aqui é exatamente o contrário. Essa é a minha opinião, não sei se é a sua, mas é a situação tanto é que nós no PISA, que é a avaliação mais séria que tem, estamos sempre no lugar 60, 65, entre 70 pessoas, 70 países, não é assim? Então, é isso que acontece. Agora, claro que as exceções fantásticas, como a impactam alguns milhares, alguns milhões ao longo de décadas de pessoas, mas isso é muito pouco.
O dado que eu tenho, que pode ser totalmente falso, que de 140 mil escolas públicas, perto de 35 mil nem tem internet ligada. Como é que você vai entregar? E aí o pessoal, na época da Covid, estava dando pelo menos uns 20%, nem se quisessem, não poderiam ter ensino nenhum. Mas ninguém falou que isso era verdade, vocês concordam? E hoje, o número de suicídios, que já são grandes, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, por dia, morrem 38 pessoas de suicídio, por dia. Enquanto que no jornal sai que morreu alguém por MP-Box, lá, a varíola do macaco, o primeiro morreu, mas ninguém fala dos 38, 40 que todo dia morrem de suicídio. E a maior parte, gente de 15 a 29 anos. Parece que a mídia tem um acordo de não revelar isso. Se não revelar, começar a revelar todo dia, vai subir. Mas isso não é dantesco? Não é infernal? Hein? Não, terrível. Bom, eu saber se Paulo, Sérgio, tem alguma palavra, professor Gilson, para encerrarmos essa maravilhosa. Aqui eu também autografei meu livro para você também aqui. Mas você esqueceu que você já me deu o livro. Que eu já é a segunda vez. Então, eu vou ganhar. E que eu já escrevi um texto sobre ele no LinkedIn que você agradeceu o texto. Sim. Não, mas eu estou fazendo um protocolo aqui novamente, né? Aí você põe lá na tua... Quer falar, tem gente que vai querer pegar isso aí. Você fica bravo se eu der para ele, porque eu tenho um livro. Você inclusive autografou e eu li o livro. Eu cumpri o protocolo aqui. É seu, eu vou fazer o seguinte, porque eu acho. Vou fazer o seguinte, quer ver? Não, entrevista pode ser que nem apareça isso. Eu vou pedir para você fazer uma gentileza para mim. Osmar aí. Osmar do quê? O Salvador. Salvatore? Salvador, capital da Bahia, com um id no final. Pera, Salvadori. Italiano? Olha, positivo. O que eu digo para encerrar é que este é um projeto de um sonhador, de uma pessoa que sabe aproveitar, não digo as oportunidades, porque as pessoas às vezes criticam quem que se torna mais rico, mais próspero. Nós estamos agora vivendo uma situação que um empreendedor quer também ser prefeito e tem coisas muito positivas e algumas talvez não tanto, porque a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas no caso da Impacta só tem verdade. Tem um grupo de pessoas muito sérias, então realmente quem quer se especializar nas coisas que a tecnologia permite, e a tecnologia permite fazer muito mais com muito menos, portanto a pessoa ser mais produtiva e aí alcançar o que toda pessoa deseja, sobreviver ou como empreendedor ou como um empregado, um funcionário qualificado, bem pago e que se sente feliz na empresa que está trabalhando. Então, Célio, primeiro, parabéns pela sua trajetória. Segundo, parabéns pelas pessoas que você tem em seu torno, em torno de você, porque você não consegue também fazer tudo sozinho. E muito obrigado por ter vindo aqui com alguns amigos, o Osmar já até forneceu serviço para a sua empresa, e eu sempre muito feliz de te ver, que torna um professor como eu, na época só fui professor, muito feliz é ver que muitos alunos se tornaram pessoas extremamente úteis à sociedade, que é o seu caso. Muito obrigado. Eu queria encerrar também falando duas coisas. Quando a gente fala assim sobre esse desenvolvimento da carreira, etc., eu fui fazer um curso, que foi 1 ano e meio, era um dia por semana, né? 8 horas por semana. Mas eu fui fazer um curso sobre tipos psicológicos, né? Tem a escola do Carl Jung lá, né? 8 tipos, e tem a do MBTI, que são 16 tipos, né? São os 16 perfis. Myers-Briggs. Exatamente, Myers-Briggs. Isso aí me ensinou muito, sabe? Porque o que acontece? Parece que até os 7 anos de idade, você meio que forma o tipo psicológico, né? Então, assim, essa coisa a gente fala assim, o cara tá lá no código e tal. Tem gente que nasceu para ficar no código mesmo. Porque assim, não, todo mundo tem que ser empresário. Agora é moda, todo mundo tem que montar empresa. É um negócio complexo e está no tipo psicológico da pessoa. Então, assim, quando eu gosto de falar isso também, porque não é que a pessoa fala assim, caramba, eu só programo, eu não sou ninguém, eu tinha que estar lá empreendendo e não consigo. Não, porque o tipo psicológico, assim, talvez eu quando fiz esse curso, eu me descobri. Porque eu sou um cara, por exemplo, que
eu quero ter a minha vertical, só que eu não nasci para ficar codificando. Então, a minha cabeça sempre queria ir para o alto, queria fazer planejar, pensar grande, PDCA todo, exatamente. E aí eu me sentia frustrado porque eu não conseguia, eu tinha que dar para alguém fazer. Quando eu me descobri que meu tipo, eu sou INTP, né, que é o tipo meu, que eu sou, na verdade, 3% introspectivo, parece que eu não sou, mas eu sou. Ele tem vantagem. Então, o 8º I, não esquece, introspecção. Introspecção. É mais vantagem ser introspectivo do que extrovertido. Né? Extrovertido sai falando depois que raciocina. O introspectivo, ele pensa. É o bem-humorado. Isso. Então, assim, aí vocês conhecem o tipo direitinho. Então, eu acho que a pessoa tem que se descobrir, e se puder fazer uma análise do MBTI, acho que na internet tem, acho que você paga, você compra e tal, não sei como é que funciona. Mas eu acabei fazendo esse curso, que tinha os exames no meio, e eu me descobri. Na realidade, só 3% do mundo tem o meu tipo psicológico. Inclusive, eu estava vendo que o Larry Page e o Sergey Brin são INTP também, como eu. Então, assim, na realidade, eu falo assim, caramba, então são grandes empreendedores que, na realidade, ele tem que fazer o seguinte, por exemplo, a minha... Eu cito os dois aí, porque inclusive um é russo e outro não é russo, e eles fizeram a camaradagem em Stanford, onde eles foram desenvolver o que hoje é o Google e a coisa do tipo. Sim, eu falei o nome como todo mundo conhecesse. São os fundadores do Google. Então eu percebi, eu tenho uma mente empreendedora e estratégica, e eu monto plano A, B, C, D, E. E assim, desde que eu nasci, eu fico pensando tanto, eu fundo a cabeça, né, de tanto... Eu imagino você também, professor, quantos livros já escreveu, quantos já fundiu a cabeça também para pensar nessa vida. Mas eu falo, cara, eu sou diferente, eu não sou um cara que eu faço uma função, entendeu? Eu tenho que saber, eu tenho que botar gente para fazer. Quando você descobre que você tem que ter pessoas com tipos psicológicos, aí a pessoa ela quer fazer aquela tarefa, ela quer começar, começo, meio e fim, ela se sente feliz com aquilo. Ela não quer ocupar teu espaço. Gestão é um negócio complicado para as pessoas. Querer gestionar pessoas é um negócio super difícil. As pessoas, o ser humano é complexo, é uma coisa muito complicada. E sendo técnico, assim, para quem está desenvolvendo uma profissão no futuro, se você seja um ótimo técnico, seja um ótimo funcionário, cresça na sua profissão. Uma dica que eu dou no meu livro também, feche os seus ciclos. Eu falo o seguinte, não é do Bill Gates, mas antes do Bill Gates tinha aquela teoria das 10.000 horas. Né? Assim, você quer ser alguma coisa na vida, você tem que ter 10.000 horas de voo. Então, se você calcular 10.000 horas, se você tiver 8 horas por dia, alguns anos. Vai dar 6 anos. Então, mas se você ficar 12 horas, você vai cair por uns 4 anos, mais ou menos. Então, você, quando entra numa empresa, aí é uma coisa também que eu falo que é um conceito que ele é divergente de muita gente no mercado. Não, você tem que ficar um pouquinho aqui, um pouco lá, aprender e vai para o outro. Não, você tem que ficar as suas 10 horas. Você tem que ficar para o seu começo de carreira. Você tem que ter um bom monitor do seu lado para te orientar. Um bom monitor, e eu já dei essa orientação para muita gente, para pais e filhos, e que falam, não, porque ele está pensando em sair no seu emprego. Eu falo assim, quanto tempo ele está nessa empresa? 1 ano. Eu falei, 1 ano ele nem começou a dar nada. Porque é o seguinte, gastaram para contratar ele, estão gastando para treinar esse cara, estão gastando para ele formar um time, colocar ele no lugar dele. Muito bem. Ele vai demorar, ele tem que ficar esse cara 3, 4, 5, 6 anos. Outra coisa, quando você chegar a 4, 5, 6 anos, você entregou um monte de coisa, realizou um monte de coisa, fechou ciclos completos, porque a visão do ciclo completo no livro, você fechou os seus ciclos, a fundação do seu edifício está pronta. Aí para você subir andar, é um andar por semana, ele sobe rápido. Então essa fundação você tem que fazer e prestar atenção. Porque se você trincar com a fundação, você vai para um outro lugar, o cara fala assim, tá bom, você ficou 1 ano lá, e no outro trabalho, 6 meses, no outro 8 meses. Cara, esse cara só deixa prejuízo no caminho. É verdade. E o dia que você entregar um negócio com bem feito, 4, 5, 6 anos, tua carreira vai explodir. Seja na própria empresa, seja no mercado. Porque você mostrou que veio, conseguiu terminar as coisas. É isso mesmo. E convido a todos a conhecerem a Impacta, a entrar no nosso site, vai um dia conhecer a nossa faculdade, os seus ouvintes, lá na Rua Cubatão, 726, do lado do Metrô Paraíso, do lado do Colégio Bandeirantes, a gente está bem localizado ali, e vão conhecer um dos nossos mais 150 vencedores de Hackathon, inclusive nós vencemos o Hackathon da NASA, competindo com 27.000 pessoas no mundo todo, né? Ficamos em primeiro lugar, e no ano anterior nós ficamos em 5º lugar, então assim, é muito resultado que eu estou colhendo.
muita coisa boa que está acontecendo, porque eu trabalhei todo esse projeto sólido, com base e com propósito. Que legal, parabéns mesmo aí para o time. E agradeço a todos os ouvintes, então, e bater uma palma aqui para... Muito bom. Falando pra caramba.